Flávia Lip foi atrás de grandes mestres ancestrais para você aprender direto da fonte. Descubra como fazer parte desta mudança. Conheça A Equação. História e estratégias desses grandes sábios do mundo. A Equação veio para revolucionar e democratizar o acesso à ciência, à filosofia e às experiências de autoconsciência online. A Equação, a única calculadora de vida do planeta. Conheça mais. Obrigada a você por me receber aí na sua telinha. Como você está? Nós estamos aqui ao vivo. Se você não me conhece, eu sou a Flávia Lip, especialista em ciência, tecnologia e alma humana. Você está em A Equação Web Talks, ao vivo, toda quinta-feira às 19 horas, na série especial Produtividade sem perder a saúde mental. Nessa série, convidamos pessoas que relatam com profundidade e coerência como conseguiram conquistar um espaço de liderança e construir uma carreira extraordinária. E a nossa convidada de hoje é a Carla Higg. Ela é coach de nutrição funcional integrativa. Ela mora no Vale do Silício, na Califórnia, e todas as outras inúmeras credenciais dela você encontra no Google. Ela queria ser nutricionista e virou advogada de renome internacional. Como ela mesma diz, o propósito é o início e o fim de tudo. Largou a sua carreira, super bem-sucedida, e construiu uma outra, em nutrição. Seu caminho foi construído a partir dos desafios de saúde pessoais que ela mesma enfrentou e se tornaram realmente a sua missão de vida. Eu vou convidar agora para vocês conhecerem a Carla. Carla, obrigada por ter aceito o nosso convite. Muito obrigada, viu? Seja bem-vinda. Eu que agradeço, me sinto honrada aqui, muito feliz em compartilhar um pouquinho, né, com todo mundo. Ô, Carla, eu vou começar fazendo uma pergunta, que a gente hoje, infelizmente, nós tivemos o nome, né, a denominação coach jogada pela janela. E como é ser uma coach internacional no mundo desses coaches de palco? Como que você vê isso? Eu acho que, na verdade, eu tenho uma grande sorte, um grande privilégio de estar. Eu estou, como você falou, eu estou no Vale do Silício e eu estou, assim, aqui na Califórnia. Eu acho que é uma mentalidade muito bacana com relação a você cuidar da mente, né? Justamente para você entender de que forma você cuida das pessoas através de cuidando dos padrões mentais, através de você entendendo de que forma que você consegue ajudar a pessoa com ferramentas específicas. Então, eu acho que, assim, eu tive uma sorte muito grande de estar na minha carreira de coaching aqui, nos Estados Unidos e na Califórnia, onde você tem essa mentalidade muito mais aberta. Aqui, a valorização do coaching é algo incrível, realmente, né? Então, é algo que as empresas têm como uma ferramenta, né, de apoio, né, para os funcionários, e é muito legal também, justamente nesse sentido, é uma ferramenta mental para produtividade, mas também uma ferramenta para alcançar mais saúde. Então, eu acho uma pena realmente o que aconteceu no Brasil, né, com relação a essa desvalorização da profissão em si, do que foi banalizado. Aqui, realmente, a gente tem uma estrutura, um reconhecimento e um entendimento muito, muito, sabe, bacana sobre a eficiência desse tipo de ferramenta que a gente pode oferecer em diversos sentidos. Quando que foi que deu aquele clique que você falou, sou uma excelente advogada, uma das poucas a poder gerenciar uma empresa de jatos executivos, mas ama nutrição? Não, na verdade, assim, é que assim, minha carreira é um pouco, né, eu acho que tudo vem a partir da minha necessidade. Eu falo que eu sou uma inconformada por natureza, né? Então, eu acho que o X da questão principal para mim sempre foi o que está errado, o que não está bom, o que pode mudar, né? Então, e eu acho que acho que assim, o universo, ele foi me dando dicas, ele foi me, sabe, dando, olha, Carla, isso não está legal. Só que é aquela situação que eu acho que eu sinto que muitas mulheres vivem hoje. Você está tão ocupada,
né, tentando entregar, tentando ser produtiva, tentando realizar, tentando atingir as expectativas das muitas expectativas, que você não se dá conta do que o seu corpo está tentando te falar. E aí, na verdade, assim, o nosso corpo dá dicas, né? E ele fala, isso não tá. Ele, assim, eu sempre brinco, né, com as pessoas que eu cuido, com as mulheres que eu cuido, que eu falo assim, gente, o nosso corpo, ele não tem e-mail, ele não tem celular, ele não tem, sabe, mensagem de texto para te falar, olha, isso está errado, isso não está funcionando, me ajuda nessa parte. O nosso corpo, ele se comunica com a gente através dos sintomas. E a gente precisa entender isso como é assim, a única forma de comunicação que ele tem com a gente. Então a gente precisa entender, os meus sintomas estão falando comigo, de que forma que eu consigo entender isso para, sabe, para levar, para modificar algum tipo de situação. E aí eu acho que era bem isso. Meu corpo falava comigo, eu adquiri síndrome do intestino irritável, eu tinha, sabe, literalmente assim, enxaquecas paralisantes, eu cheguei a ter uma paralisia da fala por conta de crise de enxaqueca. E lá, entregando, né, entregando, aquela rotina maluca, e viagem para cima, para baixo, nacional, internacional, não tinha tempo para comer, não tinha tempo. Então, quer dizer, era como se fosse meu corpo, minha saúde completamente em segundo lugar. E aí, levei o meu primeiro chacoalhão, que foi o desenvolvimento dessas doenças em si. Mas continuei levando, enfim, fui obrigada, né, a entrar, digamos assim, a estudar a nutrição funcional, que naquela época nem existia, porque nem se falava tanto há 20 anos atrás, em síndrome do intestino irritável, ninguém entendia muito bem o que era isso, né? Então eu fui na base, literalmente, né, da tentativa e erro, não existiam nutricionistas que lidavam com isso naquela época, 20 anos. Hoje em dia, sem dúvida nenhuma. Então, é como se fosse o universo me chamando, e a nutrição através dos meus problemas de saúde. Mas eu continuei nessa vida maluca. Até que o meu segundo chamado, que foi o principal, que eu acho que eu falo que foi assim, o universo me dando um chute na bunda bem dado, foi quando o problema de saúde aconteceu com o meu filho. Nosso livro. Eu acho que assim, o grande problema, eu acho que assim, o grande fator foi que quando os problemas de saúde aconteceram com ele. E também eram problemas, assim, e era uma coisa muito frustrante que eu posso te falar, porque era como se fosse assim, a gente fazia todos os exames imunológicos possíveis e imagináveis e nada dava, a gente não conseguia identificar do que se tratava. Só que ele tinha uma evolução muito grande, então se hoje ele tinha, por exemplo, um nariz escorrendo, amanhã ele estava com uma pneumonia, 2 dias depois ele estava com uma pneumonia com 30% do pulmão tomado. Então, hoje ele estava com uma diarreia normal de criança, daqui a 3 dias ele estava internado no Einstein com uma bactéria que tomou 30% do rim direito dele permanentemente. Então, era uma situação de quase perda diária e ninguém conseguia identificar, e médicos, exames fora do país e tudo mais, tal. E foi quando eu acho que eu senti, assim, para tudo, né? Para tudo, realmente, assim, não adianta você ter essa vida, né, cheia, literalmente, assim, né, essa vida maluca e, né, que é o que você gostava na época, com esse nosso perfil de perfeccionista e high achiever, sendo que a tua saúde está decaindo, sendo que agora o teu filho precisa de você. Foi, digamos assim, quando eu decidi largar tudo e entrei mais a fundo na nutrição funcional, através dos meus estudos mesmo, porque o meu filho, a gente tinha inclusive uma suspeita de que cada vez que ele ingerisse qualquer coisa que tivesse derivado do leite, que ele tinha microsangramentos no pulmão. Então, eu tinha que... ninguém conseguia identificar, mas tinha esse tipo de suspeita. Então, o resumo foi o universo me dando dicas, né? Então, assim, vai seguir a tua carreira, que era o que eu conto ali no livro, que quando eu fui prestar a faculdade, eu queria fazer nutrição, e o meu pai, com toda a boa intenção do mundo, falando, minha filha, você escreve muito bem, você fala muito bem, vai fazer direito que você vai ganhar mais dinheiro, né? Então, enfim, aquela história que muita gente conhece também. Tem uma pessoa fazendo uma pergunta aqui, eu vou colocar aqui na tela, que é como foi fazer uma transição de carreira para uma área muito diferente da sua área de formação?
Vou te falar o seguinte, não foi fácil. Não foi fácil porque é como se fosse o seguinte, você tem que quebrar, eu falo assim, a gente tem que perder uma identidade. Você tem que perder a identidade que você tinha para recomeçar do zero. Só que o que eu posso te falar aqui é o seguinte, vale tanto a pena você se conectar com a tua missão, você se conectar com aquilo que você sabe. Todo mundo sabe, tem uma ideia se está no caminho certo ou não, né? Assim, a gente sabe se a gente está muito infeliz num determinado trabalho, se a gente sente que nossa saúde realmente está sendo muito debilitada. Então, é como se fosse você. A gente tem dicas dentro da gente. E aí, em determinado momento, que foi, por exemplo, no meu caso, que eu tomei a decisão realmente de mudar totalmente, e realmente me dedicar à nutrição, que foi o que eu sempre amei, foi quando eu mudei de país. Né? Eu mudei de país, mudei para cá em 2017. E aí eu tive também questões de saúde minhas de novo, novamente, e é como se fosse assim, chega, eu já tive chamado suficiente, seja em termos de saúde, seja em termos, sabe, de insatisfação com a carreira que eu estou, então o universo está me falando, eu preciso escutar isso, e vou começar do zero, vai ser difícil, não vai ser fácil, mas assim, eu acho que a gente não pode ter medo de quebrar, né, de quebrar a crença limitante, de quebrar a nossa identidade e recomeçar. Por quê? O começo é difícil, mas é como se fosse assim, vale muito a pena. Você ter uma atividade em que você sente que é a sua missão, é como se assim, é um trabalho que é um prazer, entendeu? Então e eu nunca tinha sentido isso na minha vida antes de jeito nenhum. Então é como se fosse você paga um pedágio, mas o que eu posso te falar é que se você encontra isso, depois de um tempo, realmente assim, vale muito a pena, vale muito a pena. É como se fosse, você tem, é um respirar diferente, né? É você viver a sua, eu acho que assim, o seu trabalho na integralidade. A gente estava conversando, né, sobre isso. Eu acho que é importante a gente enxergar a gente como um ser integral, né? E, enfim, eu acho que não tem, é um preço que vale a pena ser pago, não é fácil, tem quebra de identidade, tem lágrimas, tem sofrimento, mas que vale muito a pena, muito a pena. E eu acho que, de verdade, se você me perguntar qual é a medida de sucesso, né? Eu acho que, de verdade, acho que sucesso na vida não é você ter cargo X ou saldo na conta Y, ou posição, não é isso. Cada um tem a sua medida de sucesso, mas a medida de sucesso, que é aquela que se conecta com a tua missão, aquilo que você faz com prazer. Então, independente de como você está, então, aonde você está, então, e a gente consegue sentir isso, né, Flávia? Não é como se fosse um marcador interno e não externo, para você se desapegar do que os outros pensam, do que a sociedade espera de você, mas você se apegar àquilo que você sente que está dentro de você. Não é fácil, mas vale muito a pena. Qual foi, ou é, né? A gente tem medos variáveis, aqueles que a gente já aprendeu a lidar com eles, né? Mas qual foi o maior medo que você já teve na sua vida? Assim, na minha vida, eu vou falar para você, na minha vida, o maior medo foi na época do meu filho, na questão dele, foi realmente eu adquiri como se fosse um medo, não é medo do futuro, mas é um medo de que eu não sabia se ele ia estar aqui amanhã. Ele entrava para fazer um exame e eu tinha que assinar os termos que eu era responsável se ele não saísse do exame vivo, né? Então, esse foi o maior medo que eu tive na minha vida, que foi realmente assim, de não saber o que me espera no amanhã. E isso realmente é como se fosse, me criou uma necessidade de me apegar ao presente, uma necessidade de aprender a estar presente. E eu falo isso para você de coração, porque
eu acho que tudo que eu desenvolvi de problemas de saúde e tudo mais tinha muito a ver com essa minha tendência específica de não estar no momento presente, de estar vivendo no futuro, de estar vivendo aquilo, sabe, o que eu preciso entregar, as expectativas que eu preciso corresponder e tudo mais. Então, eu acho que, assim, esse maior medo, que foi o que eu passei com meu filho, realmente me trouxe essa necessidade de desenvolver essa percepção da importância do momento presente. E isso é engraçado, Flávia, porque quando eu falo isso, eu sempre me lembro de uma coisa, né? Porque as pessoas falam assim, o que você quer da vida, né? Você fala, eu quero ser feliz. Todo mundo responde isso, eu quero ser feliz. Mas, então, o que você precisa para ser feliz? Aí eu escuto as coisas mais variadas, né? Então eu preciso, olha, eu vou ser feliz, como eu lido muito com a questão da saúde, né? Então, assim, eu vou me sentir, e as pessoas se abrem muito comigo, né? E eu cuido de executivas C-level, eu cuido de pessoas dos mais variados nichos, né? E atividades, histórias de vida possível. Então, e é engraçado, porque umas, assim, para eu ser feliz, eu preciso ter o peso X, ou eu preciso ter o cargo Y, ou quando eu estiver naquela posição financeira de segurança Z. Aí, e eu falo isso, que foi uma coisa que eu aprendi, falou assim, não, você não vai ser feliz assim. Ser feliz é uma habilidade. Ser feliz é uma habilidade que a gente tem que aprender. Se você não tem essa habilidade para ser grata pelo que você tem hoje, se você não tem essa habilidade para enxergar o que você tem hoje e ser feliz com o que você tem hoje, é uma ilusão. Se você achar que quando você adquirir, sabe, o salário X, a posição Y, ou o peso Z, ou o corpinho tal, que você vai ser feliz. Não, você vai chegar lá e você vai continuar infeliz ou insatisfeita, porque você não desenvolveu a habilidade. Isso é uma coisa importante, isso foi uma das coisas que eu mais aprendi nessa vivência toda e na história com meu filho, porque acho que eu aprendi muito. Eu acho que todas as situações difíceis da nossa vida, elas nos trazem aprendizados. E quanto Você mais a acha gente... que esse maior medo que você teve foi o maior avanço que você teve também? Sem dúvida nenhuma, sem dúvida. Porque foi, acho que, quando eu acordei para a minha vida, qual é o meu valor? E é engraçado isso, porque você fala, não, problema com o filho, todo mundo, né, faria a mesma coisa. Sim e não. Eu conheço muitas pessoas que passam por traumas ou que passam por questões de vida, sabe, importantes, mas elas... E não tem, não estou julgando, mas é muito difícil para elas se desprenderem da identidade passada, entendeu? E às vezes, poxa, por que isso aconteceu comigo? O que eu posso aprender com isso? O que eu tenho que mudar para que não aconteça de novo? Como eu falei, assim, é que eu lido com o corpo nessa integralidade. E o nosso corpo, Flávia, ele fala com a gente. O nosso corpo é uma máquina maravilhosa, né? Ele é fantástico, só que a conexão da Flávia caiu. Bom, vou continuando aqui. Mas, assim, o nosso corpo é uma máquina maravilhosa. Ele fala com a gente, só que ele faz o que ele pode com as ferramentas que ele tem. Então, eu acho que cabe a gente, nesse sentido, entender, né? Será que eu estou dando as ferramentas específicas, as melhores ferramentas para o meu corpo trabalhar bem? Será que eu não estou? Será que eu estou fazendo o melhor que eu posso? Ou será que eu estou focando especificamente, né, só no que eu, enfim, onde eu quero realizar, onde eu quero estar, o que eu quero, onde eu quero chegar? Então, esse é uma das minhas, né, acho que é uma das mensagens importantes que eu queria, né, até deixar para as pessoas aqui. Escutem os seus corpos, né? Não deixe isso para trás, não. E eu acho que é uma coisa importante. Eu, como lido assim também com diversas mulheres, né, como eu falei, de todos os aspectos, idades, né, eu sinto que a grande maioria das mulheres, elas têm o que eu chamo de sintomas de estimação, né, e isso é muito triste, porque não é porque
um sintoma, ele é comum, que ele é normal. E a grande maioria das mulheres, justamente porque está muito focada em realizar muitas coisas, né, em atingir os objetivos, né, sabe, em atingir suas metas, elas se conformam com os sintomas que elas estão sentindo, acham que aquilo é normal, acabam não pesquisando, indo atrás das causas específicas, né, e enfim, e acaba levando essa vida de, literalmente, ser como se fosse uma meia vida de saúde, né? E não adianta, né? Não adianta. O nosso corpo, como eu falei, ele faz o que ele pode com as ferramentas que ele tem, mas a gente precisa saber enxergar o que a gente pode mudar e o que a gente pode literalmente acrescentar para enxergar o que ele está precisando, né? E deixa eu ver se a Flávia mandou mensagem aqui, que ela caiu. Aqui, Gente, me desculpa, eu estou numa internet muito ruim aqui em Belo Horizonte, é uma tragédia toda vez. Eu botei cabo, eu coloquei um anexo, mas a gente vai conversando e depois eu edito isso para ficar tudo inteirinho. Mas nós conseguimos 20 minutos sem cair. Nós temos mais 10 minutos de entrevista e eu queria aproveitar esses minutos com você. E eu acho que você estava falando uma coisa super importante, né, que é a busca dessa felicidade incessante quando alguma coisa acontecer de uma maneira totalmente ilusória para justificar você estar ou não estar presente na sua vida, né? E você estava dizendo também que o seu maior aprendizado foi com a sua maior dor, foi o seu maior aprendizado, né? Foi a sua maior evolução. O Carlo, qual que é o valor, o principal valor que você dá à vida, com tantos aprendizados que você teve, com uma escolha tão difícil como a que você fez, qual que é o maior aprendizado que você pode dizer em termos de valor, que as pessoas podem mirar nesse valor que você vê para você? Flávia, assim, viver o momento presente. Viver o momento presente, para mim, isso, assim, parece uma frase clichê, mas não é. A gente toma as coisas, aqui nos Estados Unidos, a gente tem a expressão, né, que é take it for granted, mas isso é muito realista. A gente tá, literalmente, assim, a gente vive nesse, sabe, nesse go, 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 assim, e a gente acha que tudo está garantido. E não está. Literalmente não está. Você não sabe, né, o que pode acontecer. Então, não é você ter uma visão fatalista, pessimista, vai acontecer alguma coisa amanhã. Não. Eu acho que é ser realista para a gente literalmente encarar esse momento como ele é um presente, é a única coisa que é real. Né? Eu brinco assim, eu faço esse exercício, né, muitas vezes com as mulheres que eu cuido, porque eu faço ele comigo mesmo. Eu falo assim, olha, se eu tivesse mais um mês de vida, o que eu faria? O que eu pensaria sobre como eu estou levando a minha vida? Né? E aí, se eu fizer esse exercício e parar para pensar e falar assim, poxa, não, tudo bem, eu tenho um mês, mas assim, tá tudo mais ou menos no caminho. Vou mudar uma coisa ou outra, vou fazer uma outra coisa que de repente eu tinha vontade, mas está tudo meio encaminhado. Agora, se você parar para se perguntar isso e de repente você quer mudar 1000 coisas ao mesmo tempo, significa muito errado. Seja a forma que você está cuidando da sua saúde, que você está cuidando do seu, sabe, da sua carreira, do seu... O tempo é o bem mais precioso que a gente tem. As pessoas não se dão conta. Então, a gente precisa valorizar isso. A gente precisa alocar o nosso tempo naquilo que a gente realmente prioriza. Porque é a única coisa real que a gente tem. E esse exercício, ele é muito real. Você precisa, para pensar. Você tem um mês de vida, você quer mudar tudo, tá tudo errado na tua vida. Então, assim, começa já, começa ontem. Porque esse também é um sinal importante que o universo te dá. A gente precisa se dar conta disso. E quando você estava fora, até, Flávia, e aí eu estava, né? Eu continuei falando, depois você vai ver ali na gravação, mas enfim, é como se fosse assim:
o nosso corpo é uma ferramenta, é uma máquina maravilhosa, só que ele faz o que ele pode com as ferramentas que ele tem. E se a gente sentir que as coisas não estão legais, né? Então é como se fosse assim, literalmente, vamos tentar entender o que a gente pode oferecer para o nosso corpo para ele trabalhar melhor. A gente tem que trabalhar nisso numa visão bem integral, Flávia, porque às vezes as pessoas, a maioria das pessoas, as pessoas, enfim, né, que acabam chegando em mim, é como se fosse assim, sabe, meu corpo não está funcionando bem, a minha digestão não está funcionando bem, porque minhas especializações são área de saúde hormonal, saúde intestinal e psicologia do comer emocional. Então, meu corpo não está funcionando bem, sabe, minha digestão não funciona, os meus hormônios estão todos desregulados, eu não sei, eu acabo comendo quando eu estou triste, quando eu estou feliz, quando eu estou chateada, então é como se fosse, você vai fazendo toda essa desconexão. Essa desconexão do seu corpo é como se fosse, a gente valoriza a mente, a ideia, a produtividade e tudo mais, e a gente acaba desvalorizando o nosso corpo. Porque se ele fosse uma entidade separada de você, ele que não trabalha bem. Não. Bem, precisa. E o sintoma, ele começou muito antes. Você tem, sabe, enfim, para quem acredita, você tem questões emocionais, você tem questões energéticas que vão, aos poucos, modificar o padrão de funcionamento do seu corpo. Então, você tem vias, sei lá, você pode explicar isso por vias metabólicas ou por vias mais energéticas, mas está tudo interconectado. Nós somos um com o nosso corpo físico. Então, enquanto a gente não entender que a gente tem que ter um respeito por ele, a gente tem que cuidar dele com, sabe, com essa visão de consciência, você não é o que você produz, o que você entrega no seu trabalho apenas. Você também é como você respeita a tua casa, como você respeita aquilo que você vive, né? Então a gente tem que ter essa visão muito mais funcional, muito mais de longo prazo, né? E isso é difícil, porque a maioria das pessoas hoje não tem tempo, elas querem uma listinha, me fala o que eu faço, né? Então, 5. a Flávia caiu de novo. Então, enfim, e essa listinha, me fala o que eu faço, não funciona no longo prazo. Ela pode funcionar no curto prazo, ela pode funcionar, ela pode te ajudar a cuidar de algo mais agudo, mas não funciona no longo prazo. Então, no longo prazo, a gente precisa aprender isso, a entender o nosso corpo, a respeitar o nosso corpo, a pensar como que a gente pode cuidar do nosso corpo desde já para ter uma funcionalidade no longo prazo. Eu acho que isso é uma das coisas mais importantes, né, que a gente pode pensar em termos do nosso corpo, né? E, enfim, Flávia, não sei se vai voltar aqui, mas uma das coisas que eu queria falar para vocês é bem isso, assim, né? Se eu pudesse até deixar uma mensagem bacana aqui para vocês. Escutem a mensagem dos seus corpos, escutem os seus sintomas, não se conformem, né? Literalmente, não se conformem com eles. Os seus sintomas, eles querem te falar alguma coisa especificamente. Tudo tem uma causa, né? Então, olha, Flávia, eu estava até falando aqui, deixando até uma mensagem aqui, vou até repetir um pouquinho só para Isso, você. repete, porque a gente consegue, pelo menos, encerrar com uma mensagem linda sua. Te agradeço se você fizer isso. Que eu falei assim, se eu pudesse dar uma mensagem para vocês, que aí eu falei um pouquinho depois que você caiu, se eu pudesse deixar uma mensagem para vocês, nesse sentido, seria isso: escutem os seus corpos, escutem o que o seu corpo está querendo te falar. Não se conforma com seus sintomas. Não se conforma, né? Eu falei numa hora que você estava aqui que as mulheres, elas têm sintomas de estimação, né? Elas acham que aquilo que, né, é comum, mas aquilo que é comum não necessariamente é normal, né? Então, assim, se o nosso corpo está falando alguma coisa pra gente, pare e escuta. O teu corpo é a tua casa, ele quer te falar alguma coisa e não tenha medo de mudar.
Seja fisicamente, seja profissionalmente, seja da forma como você achar, mas não tenha medo de mudar, porque, literalmente assim, se você pensar dessa forma, se você cuidar do seu corpo, da sua mente de forma mais integral, as coisas vão fluir, seja profissionalmente, seja emocionalmente, seja na tua vida familiar, de uma forma completamente diferente. Porque o nosso corpo, ele sente, literalmente, né? A gente precisa, quando a gente faz essa unificação, o nosso corpo trabalha bem. E assim, só uma coisa que eu acho importante falar, o nosso corpo ele é tão maravilhoso que ele atua sempre numa escala de prioridades. Então as pessoas precisam entender isso. É como se fosse, se você está constantemente estressada, nervosa, digamos assim, uma expressão dos seus hormônios do estresse em alta cadência, o teu corpo, sem dúvida nenhuma, ele vai dar um shutdown em outros sistemas que são muito menos importantes. Como, por exemplo, digerir bem, como, por exemplo, o teu sistema reprodutor. Então, por isso que tantas mulheres estressadas têm tantos problemas digestivos, têm problemas ligados a questões hormonais, né? Muitas delas não conseguem engravidar, porque é um sistema de priorização que o seu corpo faz. Então, se você está com muita produção de hormônios de estresse, teu corpo nunca vai achar que a tua casa vai ser um ambiente bom, né, para você gerar uma nova vida ou para você digerir um alimento. Né? Então, é como se fosse, ele reduz a sua produção de enzimas digestivas, reduz a sua produção de ácido gástrico, sem dúvida nenhuma, porque ele está focado em te dar energia para você, literalmente, enfrentar aquele estresse. Né? Então, é como se fosse assim, nosso corpo é maravilhoso, mas ele sempre vai operar numa escala de prioridade. E se a prioridade for cuidar do seu estresse, você pode ter certeza que outras áreas da sua saúde vão sofrer. Principalmente as nossas áreas ligadas à nossa produção hormonal, de hormônios sexuais femininos, e também a nossa área específica, né, em termos de digestão, absorção de nutrientes, que isso é super importante. Tá bom? Então, enfim, não sei se a Flávia vai voltar, não sei como que tá aqui o nosso tempo, né, especificamente, mas enfim, queria até agradecer aqui, em nome da Flávia, né, a presença de vocês. Se vocês tiverem qualquer dúvida, se alguém quiser se comunicar comigo, a Flávia acho que vai deixar ali o meu Instagram, tenho todos os meus contatos e, enfim, fiquem à vontade para se comunicar comigo, para me mandar uma mensagem, porque eu respondo a todas, né, a todas as pessoas que se comunicam comigo, tá bom? Então, é isso. Um beijo grande para vocês, a Flávia espero que volte daqui a pouquinho, mas aí, enfim, vou finalizar em nome dela aqui, tá bom? Por conta do horário que a gente já passou. Um beijo para vocês. Gente, mil desculpas, nós vamos ter que encerrar porque a internet está muito ruim. Eu tentei puxar a Carla de novo, mas parece que é um problema na rua aqui da casa dos meus pais. Hoje vocês estão vendo que eu estou num cenário diferente, inclusive. Mas eu queria, obviamente, agradecer vocês a paciência, agradecer a Carla pela gentileza, pelo carinho de me receber de tão longe e realmente fazer esse ao vivo com a gente. Então, obrigada por nos acompanhar e até a próxima quinta-feira. E antes de encerrar, eu peço que você coloque aí o seu sininho de lembrete, siga a Carla para que vocês tenham mais informações sobre isso, chame os amigos para salvar, anotar tudo que você conseguiu pegar, todos os detalhes, e a gente está em todas as redes sociais, é só seguir, nós vamos colocar essa gravação aqui logo, logo também em outras redes. Um beijo para você, uma boa noite e até lá. Tchau, tchau.